Bom dia! Tudo bem com vocês? Domingo chuvoso. Pessoal entrando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito bom. Rafaela, Rose. Maharinder, que legal, bom dia. Eli, muito bom. Começando a nossa primeira live de 2021. Novos projetos vindo aí, projetos bem legais. E esse ano promete. A pandemia, eu falo que a pandemia teve um lado muito positivo, que foi ativar alguns projetos parados, mudar o mindset, se encontrar-se em algumas coisas. Então, bastante coisa aconteceu e nisso acabou surgindo a ideia de novos projetos para 2021. Então, muito bem-vindos a esses novos projetos. E o ano passado nós falamos bastante sobre os cérebros, e esse ano nós vamos também criar alguns links em relação a essa estrutura do crânio, mas também saber um pouco do que como adoecemos. Então nós preparamos para vocês esse projeto, que são constituídos de 6 lives. Né? Nós vamos abordar o tema homotoxicologia. E aí vocês vão entender um pouco desse assunto que é fantástico, que ele nos mostra como é que nós adoecemos. Bom dia, Bia. Bem-vinda. Bom dia, Flávia. Claci, bom dia. Gabriela, bom dia. Muito bom. Então, esse vai ser um projeto muito legal. A gente desenvolveu com muito carinho todo ele. Preparamos materiais especiais para vocês. E junto conosco vai estar a Thalita. Ela já entrou, eu vou estar chamando ela. Uma nutricionista funcional, já formada. Um conhecimento acadêmico bem legal. Então, eu costumo falar assim, usem e abusem. Curtam tudo isso, tirem esse usufruto e aí comecem a fazer a diferença na vida dos pacientes. Começam a entender isso para poder ter uma nova perspectiva de saúde. E aí vocês vão se surpreender com o resultado. Ontem mesmo tive a possibilidade de compartilhar com o Afonso alguns resultados que nós estamos tendo com alguns equipamentos, nessa teoria também. É surpreendente, muito legal, tá? Bom dia, galera. Vamos chamar Alessandra, bom dia. Vanessa, Daniela, Sandra, muito bom, muito legal. Vamos chamar aqui, ó, a Thalita. E aí nós já vamos começar a bater um papo. Hoje nós vamos estar apresentando tudo isso. E é muito legal entender que isso não surgiu em vão. Thalita, bom dia. Bom dia! Tudo bem? Tudo, e você? Tô ótima também. Tá chuvinha que não cessa aqui no Paraná, pelo menos, pessoal. Faz 3 semanas, Thalita, eu tô errado? Acho que 4 já. 4, olha lá. Nós estamos virando fungo já aqui, gente. Mas Tá demais. Thalita, eu fiz uma introdução, nós estamos retomando as lives agora, né? E começamos exatamente com esse tema fantástico. E como o pessoal também aumentou bastante, então eu queria que, primeiramente, falar bem-vinda e você se apresentar para nós. Mas eu já antecipei que nós temos 6 lives aí pela frente. Mas se apresenta, por favor. Tá, bom dia, pessoal. Eu sou Thalita Fernandes, sou nutricionista clínica funcional há mais de 10 anos. Trabalho com essa visão integrativa, né, complementar dos cuidados terapêuticos. Eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva, em fitoterapia também, para auxiliar nos tratamentos, e mestrado em fisiologia. Então, trabalho na clínica, né, junto com esse time maravilhoso que está lá,
e sempre voltado para a melhora de qualidade de vida dos pacientes, o tratamento da causa, né, do que eles buscam. E conheci a mutoxicologia por meio do Marcelo e me apaixono cada vez mais. Então é o tema que hoje eu mais estudo e a gente vai compartilhar um pouco sobre isso com vocês, isso tudo que a gente tem aprendido, estudado, usado na prática clínica e espero que vocês aproveitem bastante a série de lives. Muito bom. Pessoal, até explicando para vocês, essas lives elas vão acontecer de 15 em 15 dias, a partir de hoje, desse domingo, do dia 31/1, e nós vamos estar abordando 6 temas diferentes dentro da ontoxicologia, né? E é bem legal que, conversando com a Thalita, a gente fez essa abordagem sobre essa base teórica ali que tem tudo há muitos anos e esses pontos de vista diferentes. E foi fantástico como nós podemos agregar o conhecimento a uma mesma base, né? Então foi bem legal. Sim, aí, é interessante. Pode ir? Pode falar. Que é interessante que, né, quando a gente começou comecei a me aprofundar na motoxicologia, eu quis saber de onde vinha isso, né, de qual é a história. Até a gente conversa bastante sobre saber ou não da história, mas eu queria entender o que pensava a pessoa que criou essa teoria, porque são muitos conceitos que estão completamente alinhados com o que a gente acredita na clínica, né, que é realmente aumentar o conhecimento, ampliar o nosso horizonte para a gente conseguir conduzir os tratamentos de forma individual. Então, a motoxicologia ela é uma ciência holística, né, dentro de tudo que a gente acredita. E foi curioso, pessoal, que a Thalita, quando nós começamos a conversar sobre o assunto e começar a criar essa ideia, ela foi atrás. Ela gosta de estudar bastante. E ela foi atrás e uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela falou, Marcelo, tudo isso tem muita base, é muito forte isso tudo. E como que ninguém viu? Então já fica a dica para vocês aí. É muito profundo. É muito profundo o conhecimento. E infelizmente no Brasil ele é pouco explorado, né? A nível médico, parece que, se eu não me engano, pessoal, foi dado aos médicos, mas não houve um interesse. Então, possibilitou-se a utilização desse conhecimento, a aquisição desse conhecimento para nós, nutricionistas, fisioterapeutas, né? E quem que pode ter esse olhar. E aí, um grande olhar que a Thalita já comentou um pouco é esse entendimento como um todo. Esse olhar holístico, sistêmico da ontoxicologia. Não é um problema local, um desgaste local, uma inflamação local. Ela entra como um todo. E isso vocês vão poder estar entendendo de acordo com o decorrer das lives. Sim, e eu acho muito legal que a partir do momento que a gente estuda algo novo, a gente teve um interesse muito grande em transmitir isso para vocês, porque as bases científicas que estão por trás da motoxicologia, elas não são a mecânica clássica que a gente está acostumada. Inclusive, né, eu falo muito isso. Eu tenho um mestrado em fisiologia e tudo que eu estudo em motoxicologia não estava lá. Mas está documentado em livros científicos, então tem uma base fundamentada em fisiologia, em bioquímica, né, em biologia molecular, que passa despercebido, né? Não é uma área alternativa, é uma área só que não foi explorada. Então a gente tem muito interesse em transmitir isso para vocês, que vocês tenham uma visão talvez tão rica quanto a gente está tendo sobre esse conteúdo, né? Perfeito, é isso mesmo. E nós escolhemos começar com um tema de falar assim, mas da onde surgiu isso, né? Da onde veio esse nome, esse palavrão? E aí nós deparamos com um olhar, eu falei, nossa, mas tem muito... Ele não surgiu do nada. Ele veio, uma das definições dessa primeira live foi exatamente isso. Mostrar que por trás de um produto, né, dessa teoria, dessa técnica, existe uma bagagem, uma história muito rica, que exatamente que é o produto, né? Até quando eu estava lendo algumas coisas, eu falei, nós somos resultado daquilo que nós mexemos mesmo, né? Que o Egg, que é um dos autores, é uma referência até hoje, e ele é resultado daquilo tudo que ele viveu, que ele aplicou. Então, esse que a gente quis trazer para vocês, para mostrar o quanto rico e o quanto foi construído e como foi construído o início disso tudo.
E é bacana porque até o Marcelo me questiona, mas será que as pessoas querem saber sobre história? Então, por que que eu me aprofundei tanto? Quando eu comecei a estudar homotoxicologia, e aquilo não estava no Guyton, não estava na Margarida, não estava no Rui, eu falei, gente, quem que é essa pessoa? Da onde ele tirou isso? Eu preciso saber se ele é um charlatão ou não. Eu quero saber, eu quero fundo quem era essa pessoa, no que ele pensava, as pessoas que ele conversava, para poder dar seguimento, né, ao estudo de uma teoria tão rica. Então, o meu interesse ele foi imediato. Eu falei, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero saber quem é ele. E a gente tem de literatura quase tudo em alemão. Então, tem coisas sobre a vida dele, né, traduzidas para o inglês. Para o português a gente não encontra quase nada. E eu mergulhei numa pesquisa bibliográfica para descobrir. Aí, entendendo quem era essa pessoa, eu consegui fazer links, talvez assim, maiores até do que a própria teoria expõe. Então, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho da onde veio isso, porque isso melhora até o nosso raciocínio em cima da terapêutica, né? Perfeito. Eu ia te falar até isso mesmo, contar um pouco desse olhar crítico que foi interessante. Né? E aí começar a buscar, falando, peraí, tem sentido o que ele fala, mas da onde veio? E aí quando ele consegue juntar tudo isso, é uma coisa extremamente surpreendente. E aí o segundo round, né, que é o que? Peraí, eu quero ir mais fundo, mas deixa eu pegar os livros em português? Não. Gente, Thalita foi surpreendente aí. Ela catou os alemães. Eu me arrisco no inglês, mas ela foi lá e pegou os da literatura alemã e destrinchou. Parabéns, show de bola. Eu gosto, né? Para mim não é um esforço nenhum e eu acho que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda, mais realmente a gente cria uma base dentro da gente. Não é fácil, claro, mas vale a pena e é isso que a gente quer transmitir para vocês, né? Todo esse conhecimento que a gente foi acumulando, passar para ajudar vocês a entender um pouco e agregar uma terapêutica nova na prática clínica. Perfeito, perfeito. Bom, vamos começar explicando o que é isso, né? Porque a primeira pergunta que o pessoal faz é, peraí, o que é homotoxicologia? É quase paralelepípedo, né? Um palavrão esse e muitas vezes a gente fala assim, tá, o que é? Então, por favor aí. Vamos lá, foi até engraçado que ontem alguns colegas meus, Thalita, você está estudando tóxicos, né? Você está estudando drogas? Boa. Eu falei, de certa forma, estamos, né? Mas o que é homotoxicologia? Esse termo ele foi criado pelo Heckelweg, né? Que foi o criador da teoria, para descrever o impacto dos venenos no corpo humano. Então, essa seria a tradução básica ali, a tradução quase literal. A homotoxicologia é uma ciência que ela estuda como o organismo reage à presença das toxinas, que daí ele chamou de homotoxinas também, para fundamentar a teoria dele, e como essa reação ela é expressa na forma de doenças no nosso corpo. Então, ele explica que a partir do momento que a gente tem contato, seja de forma interna ou externa, com substâncias tóxicas, o nosso corpo ele tem mecanismos de defesa para neutralizar e excretar aquilo. Esses mecanismos de defesa, eles aparecem como forma de doença. Então, a homotoxicologia é isso, uma ciência que estuda, né, os mecanismos de defesa do nosso corpo em contato com toxinas e propõe uma terapêutica que seja biológica, né, que estimule o corpo ao seu processo de autocura. Então, é um conceito relativamente simples. Perfeito. E eu acho muito curioso isso, é esse olhar para o corpo, de não ignorar a capacidade de autocura dele, seja emocional, que, vamos lá, uma comparação. Eu tive um estresse. Eu posso olhar para aquilo e me observar, colocar no outro ponto de vista e resolver aquilo, emocionalmente. Mas o corpo também tem essa capacidade de autocura, de regeneração, de reorganização e colocar para fora o que ele não está, o que está sendo agredido, o que está causando uma agressão para ele. Então, esse olhar que ele teve lá em 1930 foi fantástico. Fantástico. Então, foi muito legal. E a homotoxicologia é isso, pessoal. É olhar para o sistema, entender as bases de funcionamento dele, entender o que entra como uma agressão, e aí uma observação. A gente vai comentar isso mais para frente.
o pessoal que pelo menos está nos acompanhando há mais tempo, essa agressão são N. Nós somos bombardeados constantemente por essa agressão, seja interna ou externa. Só para vocês entenderem, se vocês pegaram o manual do iPhone, que tem uma onda eletromagnética que faz, eu não estou falando nem de comida, tá? Mas a gente vai comentando, só para vocês começarem a fazer esse mindset, essa abertura de mindset e entender. E aí tem Heckweg, né? Quem que é esse cara? Heckweg, não precisa nem falar, ou é polonês ou é alemão, né? Não tá pra lá. Heinrich Heckweg é o nome do pai da homotoxicologia, do criador da homotoxicologia. Então, ele estava na Alemanha, né, num período muito rico de desenvolvimento da medicina. Justamente a teoria ela foi criada num ambiente onde tinha uma briga muito grande entre a medicina convencional e os tratamentos holísticos, e ao mesmo tempo o pessoal que não estava brigando, eles estavam interessados em unir isso, porque o ponto final deles era o paciente, era a cura para o paciente. Então, quanto mais alternativas de cura tivesse, melhor seria a terapêutica. Então, esse ambiente de mesclar, de integrar o conhecimento, é o que foi dando o pontapé inicial para o Heckweg se sentir confortável em unir, né, duas ciências tão ricas. Perfeito. Que ele veio da medicina, né? Sim, e aí, olhar com a medicina, com a construção do olhar da medicina, e depois ter um entendimento que essa briga da homeopatia. E se vocês buscarem um pouco na história, pessoal, na Europa era estritamente comum hospitais homeopáticos. Então, imagina vocês num hospital normal que vocês vão hoje em dia, lá ter hospitais homeopáticos. Na Índia, para vocês entenderem, pelo menos o meu professor de naturopatia, ele tem um professor lá na Índia que o protocolo de câncer dele homeopático é utilizado por Harvard. Entendeu? E ele recebeu um prêmio da Índia, que tem alto valor de produção científica. Então, olha a abordagem que tem por trás disso, né? A procura pela homeopatia na Europa, ela é altíssima, né? Ele é um sistema médico lá utilizado da mesma forma que o convencional é utilizado aqui no Brasil, na América Latina, a homeopatia é utilizada lá. E o Heckweg, ele teve contato com a homeopatia desde muito cedo. Então, na infância, o pai dele, que era professor, ele tinha uma tuberculose terrível, tinha problemas renais horrendos e uma amidalite que a medicina convencional não tratou. Então, ele foi procurar o Emanuel Felk, que é uma dessas figuras incríveis que estava tentando unir métodos alternativos e convencionais de cura, e ele se tratou com a naturopatia. E para vocês terem uma ideia, o pai dele ficou tão entusiasmado com o que ele percebeu na saúde dele, que ele mesmo começou a atuar como naturopata, né? Ele abriu uma clínica e produz medicamentos que até hoje tem uma indústria farmacêutica também, que os outros dois irmãos do Heckweg, né, trabalham, voltadas para isso, para a continuação das fórmulas que o pai dele criou. Então, desde a infância, o Heckweg já tem contato com a homeopatia, já conhece, né, os principais mecanismos de ação dela e, principalmente, o que ela causa no organismo de uma pessoa que já foi tratada por tudo que se conhecia na medicina convencional e não teve êxito. Né? E esse, normalmente, é o perfil do nosso paciente. Ele já tentou de tudo. Então, quando ele chega na gente, não é porque ele não acredita na medicina, é porque a medicina, naquele momento, não foi capaz de resolver a causa do problema dele. Então, a gente vem muito, né, trabalha muito também dentro desse contexto. E isso foi legal, né? A ferramenta que ele tinha como médico, como conhecimento de homeopatia, ter vivido um problema que dentro do conceito atual não era resolvido, mas foi dado uma ferramenta que teve muito sucesso. Então eu falo assim, esses profissionais, essas personalidades aí, que têm esse resultado, eles viveram alguma coisa que desencadeou esse start mental e foi em cima disso. Isso que é legal. Ele viveu a vida toda dele, né? Muito bom. E daí, inspirado, né, pelo trabalho do pai dele, ele foi para a faculdade de medicina em 1924, se formou em 1930 e ele, né, estudou em algumas cidades e ele foi para Berlim. E lá em Berlim, de novo, ele teve contato com a homeopatia. Tinham vários seminários e com nomes,
assim, incríveis, né? O August Beer, ele é um cirurgião clássico, né? No início ele rejeitou a homeopatia e daí para rejeitar ele foi estudar. E estudando, ele falou, meu Deus, isso tem muito sentido, né? Principalmente no tratamento de medicamentos homeopáticos. Para vocês terem uma ideia, o Beer, ele era um dos melhores cirurgiões da época. Ele usava a homeopatia para diminuir o número de necessidade de cirurgias dentro do hospital dele. Então, ele acreditava muito no tratamento com baixas doses e, principalmente, ele estudava muito a inflamação e a matriz extracelular, o tecido conjuntivo. Então, o Heckweg, ele teve um contato muito íntimo, né, como aluno do Beer, do Sarbrut também, que era outro amigo do Beer. E ali ele foi consolidando realmente que ele seria um homeopata e entendendo todas as bases que ajudariam. Gente, só dando um insight aqui. O que a Thalita está falando? Nós estamos falando de matriz extracelular, tá? De uma maneira traduzida de maneira leiga, é como se fosse uma pele interna. Ela se liga no corpo todo, tá? É uma coisa que alguns estudos falam que tem comunicação mais rápida do que o próprio sistema nervoso, tá? Base. Segundo, olha o que ela falou. Inflamação. Hoje, a inflamação praticamente é a base de tudo. Nós estamos falando de intestino irritado, síndrome de intestino irritado, nós estamos falando de síndrome metabólica, o Rafael de Carvalho está aí falando alergia tardia, né? Então, assim, um abraço. E aí, vocês olham que tem a base de tudo, a inflamação, a base alguma literatura faz que é a base de câncer. Então, olha o olhar lá de trás sobre esse sistema, né, como um todo, que tem extremamente uma base que até hoje é utilizada, né? Fantástico. Sim, e o olhar do Beer, em 1920, que foi uma das coisas que o Heckweg provavelmente trouxe para a teoria dele, foi de que a inflamação ela não era um sintoma ruim que deveria ser combatido. Era uma expressão de que o corpo estava usando aquilo como forma de se curar. Então, isso já vem sendo construído, né, há 100 anos, né, há mais de um século. Essa ideia de olhar para o corpo, olhar para o que o corpo está fazendo como um mecanismo de autopreservação. Então, ele teve todo esse conhecimento, toda essa base com professores fantásticos, e daí ele começou a juntar alguns links, né? Ele trabalhou em um hospital de caridade, né, nos 2 anos depois que ele se formou, e ele, como era um hospital de caridade, ele tinha que atender muitos e muitos e muitos e muitos pacientes. E na homeopatia clássica, uma anamnese, ela é extremamente completa, você conversa, né, com o paciente por muito tempo, e ele não tinha essa possibilidade. Então, o que ele tentava fazer? Simplificar, mas não perder a qualidade. Então, ele ia buscando as informações e ia tentando métodos de tratamento que fossem mais eficazes e mais rápidos. E o que ele começou a perceber, daí, utilizando a homeopatia clássica com os pacientes dele? Que quando ele colocava um remédio, considerando a lei das semelhanças, outra doença aparecia no lugar. E ele não se conformou com a ideia do Hahnemann que isso seria uma doença secundária causada pelo semelhante. Ele achou que a ciência já tinha evoluído um pouco mais para tentar explicar o que tinha acontecido. E esse foi o grande insight dele, né? Olhar o paciente, ver que depois de uma medicação homeopática, ele apresentava outra patologia. Então, o que ele começou a formular? Que aquilo tinha trabalhado de uma forma que tinha dado certo em um sistema e tinha ativado outro sistema. Então, se outro sistema foi ativado, você pode complementar essas medicações, né? Essa é uma parte mais pesada da teoria, mas a teoria toda então, ele poderia complementar esse medicamento único, né, que é a base da homeopatia clássica, com mais formulações, com mais diluições, com mais potências, para trabalhar em cima do alvo todo. Isso principalmente porque Pode ir. Porque a gente não sabe qual toxina que está causando aquela doença. A gente não sabe se é 1, 2, 3 ou milhares. Então, trabalhar, eu vou dar a mesma toxina diluída para ter. Ele pensou assim, ao invés de trabalhar nesse sistema clássico de indicação baseado dos sintomas da homeopatia clássica, vamos trabalhar no órgão e no sistema orgânico responsável pela autocura.
Então, ele começou a montar medicamentos complexos, né, misturando essas substâncias para dar suporte para o corpo se curar. Então, essa foi a grande jogada dele, o grande insight dele, né? O que é praticamente surreal, né? Eu vou fazer alguns insights aqui. Ó, vamos dar uma olhada de um outro ponto de vista. O que ele está querendo dizer é que nós temos uma sopa de inflamação. Ou seja, entrou um pesticida, entrou um agrotóxico, fungicida, entrou um produto industrializado, e aquilo virou uma sopa. Ficou um ácido úrico que não foi excretado, né? Perfeito, perfeito. Então, olha o sistema interno, olha o aquário do sistema. Ele está gerando um processo inflamatório por vários fatores. Como não bastasse o entendimento disso lá naquela época, ele olhou dos sistemas que você falou, Thalita. Os sistemas, pessoal, que ele fala, principalmente quem faz a microfisioterapia, ele olhou pelo sistema da parte de embriológica. Então, ele olhou aquele sistema como o sistema de músculo esquelético, o sistema nervoso, o ectoderma. Ele olhou para aquele sistema da mucosa que estava ali, o endoderma, e ele olhou para aquele sistema músculo-esquelético, de maneira resumida, pessoal, que é o mesoderma. Ele entende que aquilo acontecia de maneira, digamos, tridimensional e simultânea. Então, ele tinha que atuar de uma forma sistêmica para poder ter um resultado eficaz, contando com o auxílio de todos esses tecidos embrionários, né, para que aquilo tivesse uma eficácia maior e melhor. E assim poder auxiliar o corpo para poder trabalhar em cima da base dele, que é a de autocura. Pessoal, é fantástico. É um olhar assim, tem muita lógica. Isso aí nós estamos falando de embriologia, nós estamos falando de sistema imunológico, nós estamos falando de matriz extracelular, isso é tudo mais que comprovado. Então, olha o olhar do cara em 1935. Aí a gente já estava próximo, né, do final da década de 40, e o que ele observou estava muito de acordo com o dito popular da época, que se você suprimir uma úlcera na perna, isso pode aparecer como um câncer em outro lugar. Então ele percebeu justamente essa mudança no tecido, essa mudança no órgão em que a doença ia. E daí, citando, porque isso tudo foi criado mais ou menos ao mesmo tempo, né? Considerando as leis de Ehring, ele trouxe essa parte da embriologia para a visão, né? Para conseguir estruturar como era esse movimento entre as doenças. Por que saía de um lugar e ia para o outro? Por que quando ia para o outro lugar a doença era mais grave ou não? Então, foi não só uma visão dinâmica, mas também orientada. Isso é um ponto muito interessante da teoria, né? Ele conseguiu perceber que ele até descreve, né, que é como se o corpo ele fosse perseguido por duendes, tentando achar a cura. E é basicamente isso. E aí o corpo faz essa auto-organização, né? E olha que legal, pessoal, se vocês olharem para o sistema, isso toma um tempo. Então, quando ele aplica alguma coisa, aquilo vai tomar um tempo de reorganização, não ignorando o próprio doença. Olha, é totalmente oposto um pensamento, é respeitar um tempo, onde não é simplesmente olhar para aquilo, querer dar uma dose ou uma intervenção terapêutica, e aquilo não andar em determinado tempo, eu vou lá e dou uma nova agressão do mesmo estímulo. Ele já tem esse olhar sistêmico que o corpo anda, o corpo se muda, o corpo é interligado. Então, muitas vezes eu posso começar, ele está andando, eu já vou intervir de forma diferente. Muito legal. Sim, e isso, né, a homotoxicologia hoje, ela é a parte principal da medicina de biorregulação, né, da medicina de sistemas. Então, essa é uma área da medicina que ela está bem estabelecida já, e ela agrega as principais teorias que trabalham justamente em cima disso, dessa visão sistêmica do organismo, dessa comunicação, né, foge da visão reducionista, do segmentado, do mecanicista, para essa visão global. Então, né, para ter a visão global, você precisa conhecer tudo. Então, eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades hoje, né, de se inserir isso no modelo médico atual, que gosta tanto de especialidades. Mas a ideia da homotoxicologia é essa, né? A base de um sistema é o quê? Que você tem a entrada de informações, né? Essas informações, elas são, não vou dizer metabolizadas, porque a gente está falando dentro do corpo humano, e depois tem os dados de saída.
Então, para o Heckweg, a base fundamental da homotoxicologia é justamente de que o corpo ele é esse sistema dinâmico, né, que busca sempre um estado estacionário, que seria o quê? A gente não chama mais de homeostase, chama de homeodinâmica, justamente porque não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Dinâmico, o corpo quer, né, trabalhar em cima disso, tem uma agressão aqui, o corpo ajusta ali, faz isso, e normalmente por mecanismos de feedbacks. E o que leva a esse equilíbrio, na visão do Heckweg, é a conversão de agentes químicos. Então, isso parece complexo, mas é o quê? Não, a química básica mesmo, é o que a gente estuda em metabolismo. Então, se entrar substâncias legais, que são nutrientes, não foge nada de, né, não tem nenhuma loucura aqui, o corpo ele consegue se regular, ele consegue se defender de agressões. Se entra muita porcaria, o corpo ele já perde essa capacidade. Então, a base toda da teoria ela é fundamentada nisso, que o corpo ele se comunica, a gente ainda vai falar muito sobre matriz extracelular, e essa comunicação ela é feita de forma prioritária por esse espaço, né? A matriz ela é o que tem em volta da célula. Então, ela está na maior parte das células do corpo, então ela consegue ligar todos os sistemas, e a partir daí, o que entra e o que sai é o que vai determinar o estado de saúde ou de doença das pessoas. Perfeito, perfeito. E aí determina também, pessoal, qual é o estágio que a pessoa está. Então, isso que a Thalita falou, o que entra e o que sai, digamos que é a entrada do agressor e a limpeza. Só que como é que está o paciente de vocês atualmente? Né? Então, vamos lá, eu fiz um atendimento e aí eu percebi que aquele paciente não teve uma reação muito boa. O que eu pude reparar? Que o grau do terreno, né, que eles chamam, né? Como é que está o corpo do paciente e perante um estímulo? O terreno, o corpo do paciente estava extremamente mal, muito inflamado e há anos, né? Nós temos sobrepeso, um problema emocional, então ela estava bombardeada. O que aconteceu? Ela não reagiu bem. Tá? E no caso foi uma reação, uma saída, uma tentativa de limpeza do corpo, de reorganização, que não foi muito eficaz. Tá? E aí está a dica para quem faz microfisioterapia. Até onde a reação do pós uma sessão, ou quem faz a naturopatia, a fisioterapia integrativa, é controlável, né? Às vezes esse excesso de estímulo depende do terreno do paciente. Sim, e até dentro da própria visão da homotoxicologia, ele divide isso em fases, né, que a gente também vai falar sobre a tabela, e dependendo do estado que o paciente chega, primeiro você tem que ajudar os órgãos excretórios dele, né, os sistemas de excreção, que eles chamam de grande sistema de defesa. Então, é uma série de visões segmentadas para você conseguir ajudar um paciente. A gente tem, né, hoje fala-se, tem também, a gente sempre continua nesse debate, né, entre uma linha e outra, de que intoxicação ela é clínica, e se você está intoxicado, você vai no médico, ele te quela. O que a gente tem? O subclínico. E nós, nutricionistas e fisioterapeutas, o nosso paciente é o subclínico. Então, pode não ter dado no exame, mas o paciente está te relatando aquele sintoma. Você vai falar para ele que, olha, aqui no guideline, fala que você não tem nada, então pode ir embora, que nós não podemos te ajudar. Então, esse processo de detoxificação, ele estava falando de detoxificação hepática em 1940. A gente ainda não tem, assim, eu não sei nem se ele sabia o que era citocromo P450. E já entendia que o fígado, primariamente, né, era o órgão principal dessa metabolização, e a matriz extracelular de forma secundária. Então, como o palco principal da excreção dessas toxinas. Então, se esse primeiro sistema não funciona, aí o corpo ele vai lançando mão de outros sintomas, né, de outros sistemas, desculpem, a inflamação é o segundo deles, para conseguir lidar com essas toxinas. É uma visão muito rica e que, assim, cada vez mais, quanto mais a ciência publica, mas a gente consegue ter comprovações científicas dessa teoria. Até Posso responder da rádio rapidinho? Pode, isso eu pedi. A rádio ou químio, né, dentro da tabela, dentro da homotoxicologia, elas estão nas últimas fases de reação do corpo, que é quando já teve um dano celular, um dano intracelular, e o DNA da célula ele foi alterado, então começa uma proliferação de células aberrantes. Nesse caso,
a homotoxicologia, ela nunca deixou de dar importância aos tratamentos, né, quimioterápicos ou radioterápicos, é ainda o que se usa como tratamento ouro, mas o que ele olha? Primeiro, aquela célula, ela precisa de um ambiente para ser melhorado. Então, um paciente que ele está em tratamento, né, radioterápico, ele está sendo agredido de forma muito sistêmica. Então, o que é o primeiro passo dentro da homotoxicologia? Dar suporte para que esse corpo consiga lutar contra o câncer. Porque o que vence o câncer é o corpo. O medicamento ele vai lá atuar, né? A radioterapia ela vai lá atuar para controlar aquilo, eliminar aquilo. Mas o que vai vencer isso é o corpo. Considerando a intoxicação depois, os processos inflamatórios, a gente vai segmentando o tratamento. Mas a primeira base, durante principalmente esses tratamentos, é manter o organismo da pessoa num estado bacana, dar esse suporte para que ela vá tendo essa qualidade de vida, né? Então, as fases neoplásicas, elas são as últimas, indicam que o corpo ele realmente o mecanismo que ele escolheu de defesa foi tentar sobreviver. Então, ele não tenta mais excretar, porque ele não consegue. Então, ele tenta viver naquele ambiente ruim que está em volta dele. E isso, dentro da teoria, se traduz como câncer. Não deixa de ser uma agressão, né? Por favor. Exatamente, né? Pessoal, até em relação a isso, uma observação, Thalita, se você me permite. Tem um artigo falando de uma planta chamada pau-pereira para câncer de próstata. E o artigo, ele mostra a aplicação dessa planta e depois na utilização de químio. Ele teve 97% de melhora com a utilização da rádio com a planta, né, com o princípio ativo. Então isso foi muito bom. Olha que é necessário ajuda, sim, só que não deixa de ser um agressor, ok? Tá? Sim. Até respondendo aqui para não passar, a Tatiana me perguntou sobre os cursos de naturopatia. Vou dar uma dica mais direta. Faça o curso de fisioterapia integrativa do Afonso. Vai ser muito bom. Em relação ao ozônio, do meu ponto de vista, tem muita literatura, só que toma muito cuidado, que não é tão simples assim. Funciona, dá eficácia, tem resultado. A gente teve resultado na clínica, mas ele tem alguns detalhes extremamente importantes de utilização. Tá? Thalita, voltando um pouquinho, jogando um pouco no sistema. O olhar que você falou é isso, né? Não é olhar para um joelho inflamado e olhar para que meu joelho está doendo, eu vou fazer uma cirurgia, vou aplicar um bloqueio local. Né? Não é esse ponto de terapia segmentada, né? É olhar para esse todo mesmo e entender muitas vezes que é o que está tendo agora, né? O intestino segundo o cérebro, onde ele já não consegue mais absorver aquilo, entra algum agressor e os gouts, né, as membranas deles, as ligações deles se abrem e começam a entrar moléculas maiores que entra como um agressor. E isso vai, por exemplo, para vocês entenderem, através do nervo vago para o cérebro. Peraí, então eu já tenho uma coisa sistêmica aqui que Heckelweg estava falando lá atrás, tá? Isso é um exemplo atual de moda, ok? Sim. E aí? Dentro disso, né? Dentro dessa linha. A gente sabe que individualmente as pessoas têm órgão-choques, e isso trabalhando dentro de epigenética. É muito individual, mas ele conseguiu reunir isso tudo e mostrar de uma forma clássica, né? De uma forma bem didática. Então, a ideia dos homeopáticos, por que ele escolheu os homeopáticos, né? Porque ele mudou a forma de prescrição dos medicamentos homeopáticos. Tanto que a gente chama de nanodoses, nanomedicamentos, micromedicamentos. Tem uma discussão muito grande entre os homeopáticos complexos ainda rolando na medicina. Por quê? Esses medicamentos, quando eles são diluídos e dinamizados, eles se parecem muito com o sistema biológico. Então, quando você entra, né, dentro da regra dos semelhantes, você dá uma substância que vai apoiar o corpo. A medicina convencional trabalha justamente dentro do contrário. Então, se você tem uma inflamação, você dá um anti-inflamatório e pronto, acabou. E isso, ele falou que é a pior coisa que você pode fazer, porque você está bloqueando uma resposta natural do seu corpo que está tentando fazer você sobreviver. Então, ele conseguiu unir a medicina convencional com a homeopatia. Né? E esse foi o grande feito da vida dele, é o que ele se intitula, né, como... ele intitula como foi a missão de vida dele. Porque ele usa o medicamento
homeopático de acordo com a indicação clínica do paciente, né? A ideia são doses, as microdoses, as substâncias, né? E hoje a hormese, se a gente for pensar, né, no princípio de Arnold-Schultz, de que pequenas doses elas estimulam o sistema. Isso é o que mais tem em alta hoje. Perfeito. Quem não é agressor, né? Pessoal, vou fazer assim. Fernanda, manda para nós a sua pergunta na caixinha de pergunta, porque aí no final nós respondemos, aí é até legal para poder criar um raciocínio para vocês também fecharem e compreenderem. E aproveita, pega o aviãozinho e já compartilha aí com quem vocês possam imaginar, vier na cabeça aí que possa ser interessante esse entendimento. Muito bom. Eu até, para pegar aqui o pessoal, até antes da live eu estava pensando, Marcelo, já vou te falar só ao vivo, né? Que qualquer coisa a gente faz uma live só com as principais patologias que as pessoas têm dúvidas, né? Porque elas englobam e não englobam, e eu sempre venho depois que a gente conversa sobre esse assunto, vem na minha caixinha, yes. Então a gente pedir para vocês mandarem depois os principais que vocês têm dúvida, e a gente faz uma live só falando sobre as patologias, porque não foge muito do tratamento normal, né? A visão continua sendo os órgãos, o sistema, como está funcionando, mas cada uma tem uma particularidade, sim. Perfeito. Excelente dica. Vamos fazer isso. Manda então para nós, pessoal, o nome das patologias, a gente faz uma live só linkando essas patologias que vocês possam ter em mente aí, ou ter um paciente de vocês. Daí tem como ajudar, né? Daí qualquer coisa a gente faz vídeo, a gente pensa, né, na melhor forma de fazer, mas até da forma prática, quais os medicamentos, porque o Heckweg também, né, esse foi o grande feito dele, ele começou a produzir as fórmulas dele e aquilo fez tanto sucesso que ele abriu a própria empresa farmacêutica. Então hoje, a Hel, ela é conhecida mundialmente, né? Ela tem sede no Brasil e acho que todos os grandes países, e ela vende ainda as primeiras fórmulas que ele desenvolveu sozinho e traz novas fórmulas para o mercado. A empresa ela é muito comprometida, né, com os dados científicos, então, para a medicina baseada em evidência, podem ser artigos com conflitos de interesse, porque é a própria empresa que patrocina, mas eles vão dando insights, eles trazem informações que, se a gente souber ler de forma principalmente, né, mais isenta, consegue extrair muita informação, e eles têm um compromisso muito sério, né, em trazer essas informações científicas em relação a isso. Então é uma empresa que oferece bastante, gente não ganha nada, tá, com isso, não é patrocínio, não é público, mas eles têm um aporte também bem interessante desses medicamentos para conduzir os tratamentos. Boa. Eu coloquei ali, ó, eu escrevi, não, com 2 L's, né, com 2 Z's. Eu escrevi outra coisa, pessoal, não vamos traduzir isso que eu escrevi não, tá? Eu estou escrevendo aqui para vocês clicarem e puderem ter acesso. Tem o material em português, tem bastante coisa lá. Inclusive, tem um material para profissionais lá. Dá para ter algum conhecimento ali. Muito bom. Que ajuda a orientar. E depois de um tempo ele começou a produzir. Ele fez essa criação da Rio, que é a empresa que tem até hoje no mundo todo, né? Tem bastante gente usando. Entretanto, por exemplo, na Europa, se você for numa farmácia, tem concorrência dos medicamentos já, né? Não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, que a gente vai na farmácia e compra, né, um produto lá. É raro. E só tem realmente uma marca, que é a própria Rio, a Peleda, algumas coisas assim, um pouco nessa linha. Mas ele também, na parte científica, ele começou a produzir também lá foi o primeiro artigo dele foi em 1950. Quando foi? 52, né? Ele publicou numa revista alemã famosíssima, né, a introdução da teoria dele, e em 1955 ele lançou o primeiro livro realmente descrevendo tudo isso, né? Ele juntou, uma frase muito comum é que ele fez uma síntese entre vários métodos de cura. Então ele uniu, né, as ciências básicas médicas com os princípios da homeopatia. Então, por isso dá para vocês terem uma ideia de quão complexo né? São 2 sistemas completos apresentados na forma de uma teoria. E tudo muito bem segmentado, tudo muito bem
esclarecido. Então, a base dele foi essa. E a partir disso, né, por exemplo, ele descreveu a matriz extracelular antes mesmo da teoria moral de Pincher. Depois, foi tudo meio perto ali, mas depois, os estudos em relação à matriz, hoje eles estão num patamar, né, que o Heine, ele continua, o Washman, tem pesquisadores que dedicam a vida só a trabalhar com matriz extracelular, que estão confirmando tudo que ele já dizia sem ter essas bases mais moleculares. Então, a otoxicologia é uma ciência que ainda vem vindo, né? Ela não foi uma coisa que ficou ali engessada. Tanto que a medicina de biorregulação, ela inclui, ela traz novas abordagens dentro da otoxicologia. Então, é sempre moderno, está sempre alinhado com o que está acontecendo. E se a gente for pensar que o nosso maior problema hoje é contato com substância tóxica, eu acho que é uma teoria que todo mundo devia, pelo menos, dar uma lidazinha e trazer o que acha interessante para a prática. O povo está ficando mais consciente, né? Outro dia, minha esposa comeu pipoca. Pipoca, pô. Né? Tá, mas eu sei que hoje em dia nós sabemos que é altamente alérgico. Mas ela falou, nossa, eu não comi nada. Eu fui comer uma pipoca à tarde e meu intestino estufou. Até perguntaram, né? Estufamento abdominal, né? Tensão abdominal, isso é uma reação alérgica. Isso é uma coisa, então, tá atento ao quanto o teu intestino fica estufado após uma alimentação, dá uma olhada durante a semana e veja quanto o teu corpo é agredido, né? Sim, e se a gente pensar dentro da teoria, né, se o que mantém o sistema em equilíbrio são os nutrientes, esses nutrientes vêm da comida, e a comida hoje é uma fonte de veneno, a coisa dá uma bugada. E o legal é que o Requeg, isso, né, eu trago bem para minha parte mesmo pessoal, é que ele acreditava muito na importância da dieta. Muito, né? O primeiro livro dele foi sobre toxinas na carne do porco, então a naturopatia, ela já entende de forma óbvia, né, o impacto da alimentação, tanto que dentro dos protocolos de tratamento dele tem dieta. Ele coloca até cardápios nos livros dele, né? Do que você tem que comer, de como você tem que se alimentar, para dar suporte para que seu corpo consiga trabalhar em equilíbrio. É isso, é só isso, né? Não tem nenhum grande alimento, não tem nada assim. A ideia é você deixar o seu corpo fazer o que ele precisa fazer. Perfeito, perfeito. Eu até separei alguns livros assim. Esse aqui foi um, que é a doença autoimune, que é exatamente uma médica que escreveu de alimentação, né? E ela teve uma doença autoimune, mas só esse livro para começar a ler amanhã. Não ouvi, Thalita. Eu tô com esse livro para começar a leitura amanhã. Show, então, estamos na frequência. E aí o que acontece? Ela se alimentava de salada da fazenda que ela cresceu. Então, depois de bom tempo, ela entendeu que eram os pesticidas, né? Que eram os fungicidas. E ela desenvolveu uma doença autoimune. Então aí já fica uma dica aí para vocês. Show. Meu pai é um exemplo clássico, né? De pessoa que teve contato com agrotóxico na infância e hoje colhe os efeitos disso, 30, 40, 50 anos depois. Então, né? E dentro da teoria também, ele descreve esse movimento das toxinas, porque hoje, se você pega um protocolo de detoxificação clássico, o que ele vai te falar? Que as toxinas, elas têm preferência por gordura e ficam, né, normalmente no tecido adiposo, isso ok. Alguns falam um pouco sobre a massa óssea, ok também, mas da matriz extracelular, alguém já te falou que tem toxina lá dentro? Alguém já te explicou como que o corpo joga fora isso? Porque assim, a inflamação, ela acontece na matriz. E esse é um outro dado que é dado, né, na fisiologia clássica. Então, ele traz, a teoria da otoxicologia traz muita coisa nova para a gente estudar. Perfeito, perfeito. E é isso mesmo. Muito bom. O que eu vejo que isso aí proporcionou tanto conhecimento para ele, que essa ferramenta que ele lançou, que é a TED, né, ele criou, pessoal, uma tabela de evolução da doença. Então, olha a bagagem que ele tem que ter, que ele cria uma tabela para entender qual é o avanço desse problema, né? Qual é o avanço disso tudo. O que eu quero fazer, tem uma observação antes, Thalita, que a gente está falando assim de intoxicação. E nós comentamos que é uma intoxicação a longo prazo, que nem você falou do seu pai. Vamos fazer uma coisa meio lúdica para vocês entenderem. O que eu penso? Se vocês têm a nível celular
uma mitocôndria que produz energia, que tem que se alimentar para produzir essa energia a nível celular, mesmo que a célula tenha um tempo de vida. Agora imagina um agressor, o que está entrando na máquina que está produzindo energia? O que está entrando no cano é aquele barco que muitas vezes está navegando, está cheio de crustáceo embaixo. Então, digamos que ela vai ficando sobrecarregada. Então, o que algumas teorias falam que é aquela vitalidade celular, aquela energia celular, ela vai cansando. Então, se você tem um cansaço a nível celular, levando em consideração que você tem uma célula que vai criar um órgão, vai criar um tecido, qual é a reação daquilo? Então, imagine que vocês possam ter ou um problema local ou um problema sistêmico. É aquele paciente que vive cansado e não se restaura por nada. Não, eu vou tomar aqui um energético. Então, basicamente, esse comportamento, nesse exemplo específico, é dar pau em cima de um carro que acabou de correr uma corrida. Ele não se cuidou. Tá? Então, agreguem essas comparações e vocês vão poder entender que, muitas vezes, tomar alguma coisa não é solução. Tá? Ele tem que ser reorganizado. Nós vamos estar falando isso para vocês. Sim. Exatamente, trabalhar na causa, né? Esse é outro conceito muito importante da odontopsicologia. A doença, ela tem uma visão teleológica, ou seja, que tem uma causa para aquilo estar acontecendo, não é algo casual, ou um órgão doente leva a uma doença, não. A doença, ela tem um propósito no organismo, e dentro da odontopsicologia, esse propósito é a autocura. Então, a doença, ela aparece, né? A doença é isso, o que o corpo está fazendo para tentar se curar. Então, sempre dentro dessa base biológica, dessa base teleológica. Boa, boa. E aí, voltando na tabela, eu acho curioso porque Hã? Verdade da tabela. Então, o assunto é bom, vai falando, né? Mas assim, voltando na tabela, eu acho muito interessante como ele teve esse olhar desse entendimento, dessa evolução, e ao mesmo tempo, esse olhar onde vai ter, baseado nessa evolução, ele vai ter uma abordagem diferente. Tá? E como isso não bastasse, nós vamos ter uma live sobre a tabela, pessoal, tá? Ele levar em consideração que essa evolução da doença é a nível sistêmico, ele levar em consideração os tecidos, né? E isso é muito legal. Então, tem que ter uma bagagem muito grande. O Heckelberg, ele, além de um grande estudioso, ele era um empreendedor muito interessante, tanto que a apresentação dos medicamentos dele, eu acho que hoje empresas farmacêuticas ficariam interessadas nas técnicas dele. E a tabela foi num intuito assim, isso aqui é difícil, será que a comunidade médica convencional não vai entender? Então eu vou desenhar. Né? A ideia dele foi simplificar, mas assim, para que qualquer pessoa pudesse trabalhar com isso de uma forma muito simples. Então, quando você tem a tabela e tem os medicamentos, você teoricamente pode fazer esse trabalho com odontopsicologia, né? Então, ele teve essa visão, esse insight muito forte, e daí se você começa a estudar, entender a estruturação da tabela, aí você fala, meu Deus, realmente tem muita base ali. Mas ele, né, a ideia foi realmente, vamos simplificar isso aqui para trazer para a prática, para que todo mundo possa fazer, para que, né, os profissionais consigam entender. Então, a tabela é um instrumento fantástico. O que eu achei também da teoria deles, pessoal, é a dica. Vocês podem colocar essa base de teoria, que inclusive a tabela, né, a tabela de evolução da doença. Pode ser a tabela de evolução do problema. Vocês podem aplicar essa teoria em qualquer parte da vida de vocês. Eu vou tomar olha que legal. Alguns artigos mostram que a aplicação de spray nasal por base de corticoide, ele vai desidratando a mucosa. Então você fica melhor no momento, mas lá na frente você vai ter alguma coisa. E isso também vai ser aplicado num fator emocional. Isso também vai ser aplicado num fator biomecânico. Então, quando você tem esse entendimento, você começa a olhar para a saúde de uma forma diferente. Você sabe que você tem que fazer a sua higiene diária, digamos assim, né? Senão a coisa anda. Para o Heckelberg, tudo termina nos processos excrecionais.
Então, qualquer sintoma que seja discreção, pus, sangue, desculpa, não, pus, catarro, isso mostra que seu corpo está conseguindo jogar para fora todas essas toxinas. Então, isso foi uma das coisas, né, que ele percebeu, que quando ele tratava uma doença com um homeopático, ela ia vindo, até que o paciente, por exemplo, tinha uma pústula. Então, se você inibe isso, você justamente está fazendo o caminho contrário, né? Eu acho que por isso é tão interessante, porque tira a gente, né, dessa visão, o sintoma é ruim, vamos tirar ele. Pera, o que o sintoma está falando pra gente? E o sintoma, ele sempre vai mostrar, se você pega um histórico médico, qual é a capacidade de regulação daquele corpo, porque isso também é individual. Né? Nós não reagimos de forma igual e a epigenética hoje mostra isso de forma óbvia. Se você tem um polimorfismo, você pode detoxificar pior. Né? A gente volta, por exemplo, do meu pai. Meu pai, eu tenho certeza absoluta que tem problemas de detoxificação. Isso mostrado em várias questões. Então, talvez o irmão dele, que teve o mesmo contato com as mesmas substâncias, não vão ter. E isso a medicina bioregulatória, isso a homotoxicologia deixa claro. Porque daí você pensa, mas então eu quero saber qual toxina fez. Não é isso que importa. O que importa é como o seu corpo reage a isso. Então, um corpo que tem capacidade de se autorregular, ele é um corpo que vai ser mais saudável. Às vezes, no mesmo ambiente que o outro. Né? E assim, a gente que trabalha com os pacientes mais sensíveis, percebe. São pessoas que têm alergias alimentares múltiplas, são pessoas muito sensíveis ao odor, são pessoas que não detoxificam, pessoas talvez que, né, apresentem problemas ortopédicos musculares de forma mais frequente do que outras. Então, a gente trabalha dentro de um sistema biológico específico e individualizado. Perfeito. E outra, é isso que você falou. Como é que eu vou aplicar alguma coisa que é positiva para o corpo, mas ele não tem a sua capacidade de organizar, de processar, de se limpar. Então, se eu não fizer isso, se eu não botar a máquina para funcionar primeiro, ela não processa. Então, isso é isso que é legal. Isso aí, o entendimento muda completamente a terapia, né? Então, o uso propriamente de essa ligação. E onde começa tudo isso, né? Além desse olhar, eu falo assim, até onde eu tenho que ir com o olhar com o meu paciente? O que diz alguns artigos, né? Vários, né? Não são uns, não. Inclusive, tem um pessoal da Espanha que só tem bastante conteúdo sobre psiconeuroimunologia, endócrina no meio. Então, é pesado o conteúdo. O que eles falam? Se você pega crianças onde as mães, ou a própria criança teve a necessidade de usar antibiótico, a criança na primeira infância, a mãe teve utilização de alguns produtos durante a gravidez, você vai ter adolescentes e adultos com uma síndrome metabólica, você vai ter adolescentes e adultos com uma maior probabilidade de ter obesidade, doença cardíaca. Então, peraí, da onde que veio isso? E, finalmente, parece que a medicina está olhando para esse todo. Peraí, eu cansei de aplicar uma medicação, um Vioxx, né? Lembra lá atrás que dava problema cardíaco? Melhor tirar do mercado. Mas olhar realmente para essa base, da onde veio o problema, para que eu possa ter uma abordagem diferente, né? Uma intervenção diferente. Só que, pessoal... E isso, eu acho que não precisa nem, só para concluir aqui, a gente não precisa nem ir para a infância, tá? A gente pega isso, assim, eu tenho casos próximos. A criança apresentou um eczema. Eczema por quê? Alergia alimentar, tá? Eu trabalho com isso, eu tenho assim, né? Foi alergia, foi uma reação. O médico entrou com o quê? Com um inibidor, entrou com corticoide. Deu 6 meses, a criança foi tratar asma. Então, não é uma coisa que, meu Deus, da onde saiu isso? A gente vê isso acontecendo na nossa vida o tempo todo. O que a homotoxicologia traz é tá? A gente também não acha que, meu Deus, ela explica tudo. É uma das possíveis causas do porquê isso está acontecendo. Como ela tem uma fundamentação incrível, hoje, de verdade, eu olho para o que o meu paciente está me falando, com esse olhar da tabela, do progresso, e você percebe que realmente faz muito sentido, né? Então, às vezes elas vão andando, elas vão migrando, e de acordo com o Ehring, dos órgãos menos importantes para os mais importantes, né? Dos mais vitais para os menos vitais. Então, isso tudo está muito segmentado e a gente consegue ver na prática clínica. E quando você trata um paciente
que está numa fase, por exemplo, inflamatória, né? Dessas doenças inflamatórias, principalmente agudas, e dá 3 meses, dá 6 meses, ele apresenta processos excrecionais, realmente a coisa funciona na prática. E olha, então, um resumo aqui. O paciente está tendo reação, não significa que ele seja uma reação ruim, pessoal. Ou seja, o corpo está funcionando como deveria. Ele está tendo a capacidade de se excretar, de se limpar, né? E isso toma tempo. Essa reorganização toma tempo, né? Ele tem que respeitar esse tempo muitas vezes. Só que o que não tem, o que não pode faltar? Essa vitalidade, né? Muitas vezes minhas filhas têm febre, né? O que a gente fala em consideração? Olha, ela está comendo, qual é a temperatura, ela está ainda dando até bronca, está até chata, mas ela não está prostrada. Ou seja, o corpo está lançando mão do seu próprio sistema imunológico para poder se reorganizar, e como aquilo trabalha a nível muito profundo, está criando novas memórias de informação para novos combates. E aí eu aumento o meu HD de informação nova, onde eu posso reagir, ao invés de muitas vezes eu ter que inibir aquela ação do corpo, né? E eu não ter o tempo suficiente para poder adquirir essas informações, esse novo processo, e até me fortalecer perante aquele agressor. Então é interessante essa junção, assim. Sim. É muito rico, né? É o que a gente falou no começo. É uma teoria extremamente pesada, extremamente complexa, muito rica, que traz muitas informações novas, que cruza com muitas informações que a gente já tem, principalmente na prática clínica. Então, eu acho interessante, né? Acompanhem as lives que a gente vai tentar colocar o máximo possível de informações sobre a teoria para vocês. Fechou. Muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui, Thalita. Na verdade, tem a Flávia, que está perguntando da tabela de evolução da doença. Essa tabela, para ser impressa, nós estamos reorganizando. Fica tranquilo, Flávia. Nós vamos ter uma live sobre isso. Nós estamos tentando organizar para poder ver se dá viável fornecer o material para vocês. Mas se der tudo certo, vamos lá. A tabela, ela não tem versão em português ainda, né? Nós trabalhamos nisso. Acho que a melhor versão, com melhor resolução, se eu não me engano, é uma versão espanhola. Daí você digita TET, né? Tabela de evolução da doença no Google e aparece algumas opções. Mas é uma tabelinha difícil de conseguir. Estamos organizando isso para vocês. Vamos fazer o seguinte. Nós preparamos um material para vocês, nós vamos responder 2 perguntas que estão aqui, mas depois vão na bio, tá? Ali já tem um mapa mental dessa live de hoje. Então a gente disponibilizou isso para vocês e vocês podem estar baixando por ali, ok? Se der certo, eu deixo esse material também lá dentro da tabela, mas a gente tem que organizar isso porque é uma parte burocrática, tá bem? Deixa eu ver aqui as perguntas. Alergia. Qual é a abordagem da otoxicologia? Eu quero uma live só disso. Alergia. Podia. Acho que a gente vai, né? Quando a gente for falar de 3 pilares, a gente vai falar bastante sobre essa parte de imunomodulação. A alergia, ela tem algumas questões mais amplas do que isso, porque ela pode ser mediada tanto por TH1 quanto por TH2. Então, uma resposta alérgica é uma resposta do sistema imunológico. E ela pode ser diferente, né? Desculpa, eu falei outro comentário. Então, ela pode ser diferente de uma resposta inflamatória. A alergia estaria onde? Nessa fase, antes, né, para cada tabela, ela seria uma de deposição, enquanto o corpo ele ainda está ali trabalhando com essas toxinas e ele tem a capacidade de excretá-las. Então, a alergia ela aparece como uma reação inflamatória do sistema imunológico, como o sistema imunológico sendo o mecanismo de defesa que está ativado naquele momento para lidar com aquela toxina. Então, a gente trabalha principalmente em cima dos imunomoduladores, de acordo com o tipo de alergia, da onde vem essa alergia, e também estimulando a drenagem e desintoxicação, que seria a eliminação dessas toxinas. E daí, como que, né, esses medicamentos antiemotóxicos, eles trabalham? Estimulando o sistema imunológico de uma forma que ele vá trabalhar, só que
e estimulando também TH3, que é um linfócito T anti-inflamatório. Para quê? Para que você não tenha uma superprodução inflamatória. Então, os medicamentos imunomoduladores da otoxicologia são os meus preferidos justamente por isso. Eles modulam o sistema imunológico para que o seu corpo ele consiga reconhecer aquela agressão que está levando ao processo de alergia e trabalhar em cima dela para excretar o que está fazendo o corpo reagir. Expliquei? Não, foi legal. Foi. Na verdade, é bastante profundo. Eu acho que você já passou a olhar que é uma coisa sistêmica. Eu não vou entrar com antistamínico. Basicamente, isso é uma grande resposta. Jamais. Você vê que é bem complexo. Né? Então, bem legal. Rosângela, vou aceitar sim. Eu respondi para você. A gente vai ver uma parte burocrática aqui. Se der certo, nós já organizamos para poder fornecer para vocês. Ó, outra pergunta. Homotoxicologia e a esclerose múltipla. A relação do protocolo de Coimbra e o uso de vitamina D. Na homotoxicologia não é tão simples assim, não, Sônia. Vamos só, eu vou fazer um insight aqui. A Thalita fica à vontade. Esclerose múltipla, nós estamos falando uma coisa sistêmica. Peraí, o que olhar o que aconteceu no meu corpo, aonde o meu tecido endoderma, ectoderma e mesoderma entrou em disfunção? E aonde que aquilo tudo está trabalhando? Então, a ação da vitamina D, o que é antioxidante, né, vamos dizer assim, ela vai ser importante. Mas olha a pegada do sistema como um todo. Thalita, por favor. Tentando simplificar, tá? Depois qualquer coisa, manda aí no direct que a gente consegue conversar de uma forma mais... Eu faço mais perguntas também para entender o contexto. Mas a esclerose, ela já está do lado direito da tabela, então é uma doença onde já existe a lesão celular, né? Já existe o comprometimento dos sistemas, então o sistema ele parou só de tentar excretar e ele começa a tentar sobreviver. O que a homotoxicologia trabalha nisso? Sempre ajudando o corpo a manter o suporte, né, para trabalhar com aquela doença, diminuindo as inflamações, diminuindo as intoxicações. E daí, se a gente for pensar, o que a gente melhora nesse caso? A qualidade de vida, né? E se a gente for pensar, vitamina D, vitaminas, né, específicas, o que elas são? O combustível, é o dado de entrada positivo. Então, não posso dizer para você se sou a favor ou contra. Eu acho que individualmente, né, o tratamento com vitamina D ele tem feito... As pessoas melhoram. Então, é muito interessante. Então, como que entram os nutrientes de forma específica na homotoxicologia nisso? Ele é um dos combustíveis que ajuda nos sistemas do corpo. Então, ela pode ter um efeito anti-inflamatório, né? Pode trabalhar em outros subsistemas. Então, né, a homotoxicologia ela não fala nada sobre a suplementação de vitaminas. Né? Ela coloca a dietética, o equilíbrio nutricional como base importantíssima para isso. Por quê? Foi sim. É esse olhar mesmo, porque a gente também vai ter bastante tempo para explicar outras... Vamos gerar outros entendimentos disso aqui. Vamos lá. Vamos pegar mais uma pergunta aqui. Bom, doenças autoimunes. Vai entrar nessa mesma resposta, né, Thalita? Porque é um sistema. A minha filha, por exemplo, tem a doença autoimune dela, chama púrpura de Haloss-Schlein, chegou ao ponto de ter que fazer uma biópsia. Então, IgA, que ataca os vasos sanguíneos. Então, o que é? Olha, eu tive que ter uma intervenção, uma conversa com as médicas, e a intervenção é tomar o medicamento de regulação autoimune por 2 anos. E mais nada. Tá? Então o olhar é diferente. A gente tem esse olhar sistêmico, né? Levando em consideração todos os tecidos embrionários e de ação, de função de capacidade do corpo para poder se limpar, entrada e saída que a Thalita falou, tá? Então a gente tem que ter esse olhar. Na pior das hipóteses, porque também tem uma evolução do problema, a gente tem que conservar isso. E não continuar agredindo e acelerando o processo de degeneração. Sim.
Doença autoimune eu trato muito em prática clínica, né? Inclusive, essa semana eu conversei com uma paciente que voltou a fazer o uso de biológicos e ela não queria, a gente já trata ela com uma toxicologia, mas por que foi importante? Porque ela estava sem nenhuma qualidade de vida, nem para se alimentar bem, nem para fazer nada do que é a base do que vai tratar a causa do problema. Então, as medicações convencionais, gente, a gente não tira a importância, né, disso em forma nenhuma. Então, ela tomando essa medicação hoje, a qualidade de vida dela melhorou. Então, melhorando isso, ajustando o sintoma incapacitante, a gente consegue trabalhar na causa da doença, sabendo que o tratamento médico, ele pode ter tido alguma função iatrogênica. Então, esse medicamento que tirou ela do buraco, com certeza causou efeitos colaterais que dentro da homotoxicologia também vão ser considerados. Então, a gente junta tudo. A ideia é essa mesmo, juntar os conhecimentos, juntar tudo que a gente pode fazer. O que a gente faz para um paciente que está autoimune? A gente dá o suporte para o corpo, dá energia para o corpo, garante, né, que ele vai sobreviver de uma forma bacana. Nisso, a gente vai tratando a causa do que está fazendo, né? Em doença autoimune, a gente fala muito isso. Ao invés de bloquear a inflamação, por que a gente não entende o que está fazendo esse corpo inflamar? E tem muitas questões ambientais nisso, muitas e muitas e muitas. Então, a gente consegue, né, trabalhar aqui. E junto com isso, vai limpando o corpo, vai limpando o corpo, vai limpando o corpo. E sempre lembrando, se o corpo está muito comprometido, você tentar limpar ele, você pode piorar a casa. Porque ele ainda não tem força, o fígado dele está sofrido, a matriz está intoxicada. Tem toxina, né? A gente fala muito em dieta tóxica na homotoxicologia, porque a corrente sanguínea já está lotada de toxina. Então, como você vai tirar a toxina do tecido adiposo? Como você vai tirar a toxina de algum lugar? Então, dentro das autoimunes, a gente trabalha nesses pilares. Normalmente, o início do tratamento é associado ao tratamento convencional, não tem muito para onde fugir. Daí a gente começa a colocar as nossas mãozinhas e os pacientes, a gente tem pacientes que vivem tranquilamente sem nenhuma medicação hoje. Fechou, muito bom. Eu adoro. Vamos lá, aqui, opa. Bom, aqui a Fernanda e a Cida perguntaram praticamente a mesma coisa, dor de cabeça e enxaqueca, né? São dois temas parecidos aí. Só dando uma olhada aqui, pessoal. Principalmente dor de cabeça e enxaqueca é muito vago isso. Né? Muito vago. Tem muitas causas possíveis, né? Desidratação pode levar a dor de cabeça. Exato. Então, eu posso ter uma coisa mecânica, o pensamento do nervo suboccipital maior, dando uma hemicrania, dor de cabeça. Eu posso ter um apertamento dentário, eu posso ter falta de desidratação, eu posso ter um bloqueio de fígado. É muito vago. Sugestão. Tá, mas vamos lá. Dentro da homotoxicologia, dor e inflamação. Dor, ardor, rubor e calor. Pronto, inflamação, ela possivelmente está ativando, né, nossos receptores que estão levando a dor. Mas isso assim, só uma coisa que está relacionada. É muito amplo. Acho que é o sintoma mais amplo, né, que a gente tem. Mais amplo. É verdade. Mas tá certo. O princípio é esse. Se for partir do ponto da homotoxicologia, é um processo inflamatório que ele pode estar agredindo os tecidos ectodermos, tecido nervoso, por exemplo, e gerando uma dor de cabeça. Agora, onde foi isso? É uma toxina. Ok? O que eu vou fazer? Vou limpar? Vou dar alguma coisa para retirar essa dor de cabeça? Não. Nosso olhar, a gente tem que saber se o sistema de depuração do corpo, um exemplo, o próprio fígado, que é um dos grandes presentes numa dor de cabeça, ele está com a sua capacidade de depuração, de limpeza. O P450 dele lá está conseguindo processar as coisas. Tá, legal. Então ele vai andar. Tá? Talvez esse olhar ajude na dor de cabeça de vocês. Mas a anamnese ela tem que ser bem mais profunda que isso. Exatamente. Tem mais? Vamos ver aqui. Flávia, tem como reverter um hipotiroidismo com a homotoxicologia? Eu adoro isso. Se a gente pega... Agora vamos para a medicina bioreguladora, tá? Que é onde a homotoxicologia está inserida, então estamos falando do mesmo assunto. No livro mais clássico de bioregulação, ele usa justamente o exemplo do hipotireoidismo. Chega um paciente com você com hipotireoidismo.
Primeira coisa que você faz, coloca o hormônio sintético, porque o seu corpo não está produzindo, né, na quantidade suficiente. Primeiro, alguns casos realmente eles vão ter que ser suplementados para o resto da vida. Outros casos, eles podem sim ser avaliados do o que está levando a essa baixa produção, porque pode ser uma deficiência de vitaminas e minerais. Se tem algum processo autoimune acontecendo naquela tireoide, a gente pode frear isso para que, né, retarde o máximo possível a progressão da doença. Então, dependendo da causa primária, central do hipotireoidismo, não só com a homotoxicologia, com a visão biorregulatória, no qual a homotoxicologia está inserida, pode ser revertida. Alguns casos sim, alguns casos não. Mas, se o caso não puder ser revertido, a gente consegue também trabalhar em cima de outros parâmetros, né? Que diminuam os efeitos colaterais das medicações e que deixem que o seu corpo trabalhe com a menor dose possível do alopático. Então, a homotoxicologia, ela conversa, né, com o alopático, principalmente com os isopáticos, mas dá para... Teria como, mas o caso assim, precisa, né, de uma investigação bem grande. A gente tem que saber, uma das bases é olhar como é que está o tecido, né? O quanto que ele sofreu com essa agressão, o quanto que ele vai poder reagir àquela terapia, né? Sim. E temos mais uma. Falência das adrenais. Karina. Aí você já está falando de uma das coisas que são muito importantes da homotoxicologia. Olha como é que é. Ele já cita do eixo HPA, né? O eixo hipófise pituitária adrenal. Então, como é que ela está falência? Qual é a função dela? Olha que ele faz parte de um dos eixos de regulação e ela está com falência, o sistema deve estar bem desregulado. O Reckeweg, ele descreveu, né, 5 sistemas de defesa maior. O eixo HPA, ele é o segundo deles, principalmente pela função do cortisol na inflamação, no sistema imunológico, na recuperação de saúde. Então, assim, tão óbvio, né? Exatamente o que o Marcelo falou. Que é isso, se faliu é porque, gente, desculpa, né? Vou tentar falar da forma mais simples possível. Se faliu é porque usou demais, porque cansou, porque estressou. Se tá estressado é porque o corpo não tá recebendo o que precisa para continuar o funcionamento. Então, tem muita coisa que pode ser olhada aí, e principalmente no fator ambiental, principalmente no fator emocional, né? O terreno biológico, ele é importantíssimo aonde essas reações elas vão acontecer, mas esse eixo vai ter uma live só sobre isso. Assiste, por favor, que daí a gente aprofunda bastante. Você entende o raciocínio por trás, né, dessa sobrecarga. Porque se falar de adrenal, cortisol, pessoal, você pode produzir cortisol por inflamação de uma substância, por um pensamento ruim, por um estresse. Ele pode ser o cortisol mineiro, né? Você está estressado devagarzinho faz 5 semanas. E aí aquilo está sobrecarregado. Peraí, olhar para o sistema aí, essa falência tem que ter uma história muito grande. E é um eixo que é ligado com todo o corpo, tá? Então, é uma coisa mais complexa que exigiria Olha, as formas de reação de Seyle, que ele descreve essas formas de reação do estresse do corpo e daí fala um pouco sobre isso. Mas a gente pode conversar também, né, na live. Na live, vamos se organizar. Sobre... Boa. Tá. Vamos ver aqui, eu acho que acabou, fechou perguntas. E eu acredito que é isso. Foi bom. Pessoal, só uma observação. Tem um mapa mental lá, está na nossa bio. Outra coisa, essa live, ela vai ficar exposta somente até a próxima live, 15 dias, ok? Então, a dica para vocês, compartilhem, mandem informação, aproveitem, depois a gente vai retirar que vai entrar a próxima live, tá bem? Thalita, certo. Show de bola, muito legal. Pessoal, muito obrigado. Um início de domingo nos encontrando novamente. Então, obrigado pela presença e a participação de todo mundo. Foi muito legal essa interação. A gente vai mudando todo o pensamento e vai crescendo com tudo isso também. E dia 14, né? Eu estou um pouco ruim de data. Se eu não tiver calendário na minha frente, dia 14 é a próxima live, né?
Já vamos confirmar aqui para não falar errado. Isso, rapidinho aqui, abrir esse Isso, calendário. dia 14. É carnaval! Então, vamos pular carnaval, gente. Aqui de manhã, domingo de manhã, que delícia! Vamos falar de intoxicação pós-carnaval. Isso! Aí a gente já lança o desafio detox depois. Tô brincando. Dia 14, isso. Próxima live, dia 14, domingão de carnaval. Fechou. A gente se encontra lá. Um ótimo domingo para todo mundo. Maravilhosa semana. Deus abençoe vocês. Thalita, a gente se vê na clínica. Tá lá junto. Amanhã. Amanhã. Tá bom? Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Thalita.